Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre uma das áreas mais fascinantes das ciências humanas, que é justamente a antropologia. Antes de qualquer definição, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que as pessoas de diferentes lugares do mundo comem diferentes alimentos, falam línguas diferentes, acreditam em religiões diferentes e acreditam em coisas diferentes? Será que existem culturas superiores às outras? Guarda isso, essas perguntas para a gente pensar ao longo do processo da aula aí, tá? Guardem isso. Bom, a palavra antropologia, pessoal, ela vem do grego anthropos, que significa ser humano, e logos, que significa razão. Então, portanto, antropologia é literalmente o estudo do ser humano. Mas atenção, quando a gente fala em estudar o ser humano, a gente não está falando apenas do corpo humano. A antropologia, ela procura entender como os seres humanos vivem, pensam, se organizam em sociedade, produzem culturas e dão significado ao mundo. Em outras palavras, ela procura responder uma pergunta fundamental: o que nos torna humanos? Então, embora a curiosidade sobre os outros povos exista desde a antiguidade, muitos autores, galera, vão apontar o Heródoto como um dos primeiros observadores de diferentes culturas, né? Ao viajar e registrar costumes de diferentes povos, ele vai demonstrar interesse em aprender aquilo que era diferente dos gregos, né? E nesse momento, pessoal, a antropologia ela não existe como ciência, ela vai só se consolidar no século XIX. E por que no século XIX, tá? A gente não pode esquecer que o século XIX ele foi marcado pelo avanço da ciência, pelo iluminismo, pela expansão neocolonial europeia e por explicar racionalmente o mundo, né? Então, nesse contexto é que os europeus vão passar a estudar os outros povos de uma forma mais sistemática. Então, a partir daí vai surgir diferentes áreas dentro da antropologia, né? Uma das primeiras, pessoal, foi a antropologia biológica ou física, né? Essa área ela vai se preocupar com questões como de onde viemos, por exemplo, qual a relação entre os seres humanos atuais e os nossos ancestrais. Ela trabalha com fósseis, genéticas, evolução, adaptação biológica. Já a antropologia social, cultural, ela não se pergunta somente como o corpo humano evoluiu, mas como a sociedade funciona, como que, por exemplo, existem culturas que enterram os mortos, né, os seus mortos, e outras os cremam. Por que determinadas sociedades valorizam certos comportamentos e outros? Como surgiram as tradições, né? Então, o foco aqui, pessoal, deixa de ser o corpo e passa a ser a cultura. Então, mais recentemente, a gente encontra, por exemplo, a antropologia aplicada. Então, ela usa os conhecimentos antropológicos para resolver problemas concretos. Então, por exemplo, como preservar a cultura de um povo indígena, como elaborar políticas públicas respeitando, né, a cultura de determinadas populações, como evitar conflitos culturais, né, em grandes projetos econômicos. A antropologia, pessoal, a gente pode perceber que não fica apenas em teoria, mas ela pode ser aplicada para propriamente transformar a realidade, tá? Existem algumas correntes, tá? Por exemplo, o evolucionismo. Os evolucionistas, galera, eles acreditam que todas as sociedades humanas passavam pelos mesmos estágios de desenvolvimento. Então, segundo essa visão, algumas sociedades seriam mais avançadas e outras mais atrasadas. Então é um problema, né? Quem define o que é avançado? Né? Quem definia isso? Então, claro, geralmente os próprios europeus. Então, essa teoria acabou sendo usada para justificar práticas colonialistas e visões racistas ao longo do XIX. Né? Essa perspectiva passou a ser amplamente criticada, né? Mas ela acabou, claro, sendo muito influente nessa parte inicial da antropologia. Em seguida surgiu o difusionismo, no sentido de que os difusionistas perceberam que a antropologia, a antropologia ela não se desenvolve isolada, ela se desenvolve pela troca entre as culturas, né? Então é só pensar na culinária japonesa, tem influência indígena, africana, branca, e o difusionismo ele vai
buscar compreender essas trocas culturais, né? O século XIX passa por uma transformação com o surgimento da escola americana, com o surgimento do Franz Boas, por exemplo, né? Ele vai combater a ideia de superioridade racial. Cada cultura para ele deveria ser compreendida para ele dentro do seu próprio contexto, né? Aquilo que parece estranho para uma cultura pode fazer todo sentido para um outro grupo social, tá? Essa ideia recebeu o nome de relativismo cultural, tá? Então, por exemplo, quando a gente julga uma cultura, utilizando apenas os nossos valores, a gente está realmente compreendendo o outro ou reproduzindo preconceitos e ideias da nossa própria cultura, né? Tem o Malinowski, ele vai revolucionar a antropologia defendendo a ideia de que o pesquisador deveria viver dentro do grupo estudado, né? Não basta observar à distância, você tem que participar do cotidiano das pessoas, né? Esse método é a famosa observação participante, né? O Marcel Mauss, na França, né? Ele vai contribuir com a teoria e com alguns métodos diferentes, né? Por exemplo, como as trocas de favores, né? Trocas de favores acabam contribuindo aí para a construção de relações sociais, né? E o Levi-Strauss, claro, né? Que desenvolveu o estruturalismo, que fala que sobre a diversidade, embora existam diversidades culturais, existem estruturas similares nos grupamentos humanos. Então, por mais que exista diversidade, então, diferentes grupos partilham de mesmas formas de organização mental, né? Muito interessante, esse é o Levi-Strauss, tá? Então, a antropologia nasce, né, resumindo, para estudar os seres humanos em toda a sua diversidade, certo? Então é isso que fica, né? Mais do que estudar povos distantes, a antropologia, claro, ela nos ajuda a olhar a nós mesmos, tá certo? Agradeço aí a atenção de vocês, tá certo? Um grande abraço, curtam o vídeo, compartilhem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais, galera. Tchau, tchau.